Bom dia, os irmãos presentes. Bom dia àqueles que nos acompanham pela rede social, internet, Facebook. Graças a Deus pela oportunidade de reunirmos mais uma vez na presença do nosso Deus. Irmãos que estavam viajando voltaram, nosso pastor, família, pastor Daniel também. Também pelo irmão Guilherme, que estava enfermo, graças a Deus pelo retorno dele. Que todos possam, na manhã de hoje, adorar o nosso Deus. O irmão Júlio também estava viajando a trabalho para Pelotas, está de volta ao nosso meio. Vamos lembrar de colocar o nosso telefone no silencioso ou desligá-lo, evitando assim qualquer interrupção no nosso culto. E juntos vamos falar o nosso versículo do ano. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Nosso primeiro hino conta as bênçãos. 3, 5, 9. Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pelo tempo que nós temos de mais uma vez nos reunirmos na Tua presença para Te louvar, Te cultuar. Receba a nossa gratidão pela salvação, a bênção maior que nós temos, a salvação em Cristo Jesus, motivo pelo qual, ó Deus, Tu possa ser exaltado na nossa vida, Deus. Que nós possamos viver uma vida de fidelidade, santidade. E abençoe, ó Deus, nosso tempo de comunhão nessa manhã. Além do louvor, prepara os nossos corações para que a Tua palavra faça obra em cada coração, ó Deus. E mesmo em meio às dificuldades deste mundo, as tribulações, que nós possamos contar as bênçãos que Tu tem feito para conosco, ó Deus. A bênção de termos a comunhão, a bênção da salvação e a certeza de que muito em breve todos estaremos na Tua presença eternamente, ó Deus. Graças te damos por esse dia. Exorta através da Tua palavra e também, ó Deus, que haja salvação nesse dia, nessa manhã. Perdoa os nossos pecados. Graças te damos pelo retorno dos nossos pastores, que eles possam, juntamente com cada irmão, continuar a fazer a obra para a Tua honra e glória. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.
394 do Voz de Melodia, Oração pela Pátria. Vamos ficar em pé, aqueles que podem, para a leitura da palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 24. Teremos todo o capítulo, 3 em 3 versículos. O irmão ou a irmã poderá fazer a leitura, desejando, logo depois que eu ler os 3 primeiros versículos. Ezequiel 24. Diz assim a palavra do Senhor, os 3 primeiros versos. E veio a mim a palavra do Senhor no 10º mês, ao 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. E fala por parábola a casa rebelde, diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, põe a panela ao lume, põe-na e deita-lhe também água dentro. E ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espátulas, e enche-a de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Fala por meu bem e posam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade sanguinária, da panela da espuma, cuja espuma não saiu dela. Tira dela pedaço a pedaço, e não caia sorte sobre ela. Porque a culpa de sangue está no meio dela, derramou sobre penha escalvada, e não sobre a terra, para o cobrir com o pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande. Amontoa muita lenha, acende fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça. O seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundície dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua ferrugem, a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse: será assim, e o farei.
Não tornarei atrás e não culparei nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo de teus olhos, mas não lamentarás nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos teus pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. Eu falei ao povo pela manhã, e minha mulher morreu à tarde. No dia seguinte, eu agi assim como me foi ordenado. E o povo me disse: não nos dirás o que significa para nós o que estás fazendo? E me disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: diga a todos de Israel, diz o Senhor Deus, eis que proclamarei nesse povo, de qual vocês não se certeza, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram de casar sairão às pastas. Vocês farão o que eu fiz, não comerão de vós, nem comerão o pão que vos mandaram. Não terão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão aumentar no funeral, mas serão consumidos nos seus altares, e gemerão nos seus corpos. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor Deus, Filho do homem. Não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, do seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos, o anelo de sua alma, e os seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para te dar a notícia pessoalmente. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhe servirá de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Podem assentar-se, irmãos. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Vamos lembrar dos nossos avisos, nossos cultos presenciais, todos eles. Quarta-feira, culto de oração, 20 horas. Escola Bíblica Dominical, todos os domingos pela manhã, 9 horas, como estamos hoje reunidos. E à noite, 18 horas, o nosso culto vespertino. Lembrando que no próximo sábado à noite, 7 horas, nós, homens, teremos uma reunião virtual. O pastor depois vai dar mais detalhes a respeito, então preparem-se para o próximo sábado, 19 horas, teremos uma reunião via internet. E os jovens, no próximo domingo, logo após a Escola Bíblica Dominical, terão também a sua reunião de jovens. Domingo que vem, logo após a Escola Bíblica Dominical. Também mais detalhes com o pastor. Todos sois bem-vindos na manhã de hoje, não temos ninguém que nos visita pela primeira vez. O irmão Eduardo vai chegar à frente, orará pelos dízimos, oferta, promessa de fé. E nós cantaremos durante o recolhimento o hino 265, Meu Senhor Sou Teu. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, lhe damos graças, Senhor, pela grande e maravilhosa bênção, pela salvação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós lhe damos graças, Senhor, por esse tempo, pela estarmos aqui juntos, reunidos, para louvar e adorar o Senhor e buscar os teus ensinamentos por meio da sua palavra. Pedimos, Pai, para aqueles que não podem estar em nosso meio, que o Senhor assim tenha os cuidados para que eles possam estar, Senhor, assim, buscando, Senhor, a sua presença em sua vida, e também aqueles que podem estar aqui hoje à noite, possam estar, Senhor, com seu coração voltado a também adorar e servir o Senhor. Nós lhe damos graças, Senhor, pelo suprimento, pela vida, saúde, proteção e salvação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pedimos, Pai amado, que o Senhor abençoe tudo que vai ser aplicado e ensinado nessa manhã. Pedimos também que o Senhor abençoe a oferta, dízimo e promessa de fé. Tudo possa ser feito para engrandecer o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nesse nome que oramos agradecidos. Amém. Amém. 265. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Mas bendita
cantor cristão ali no... Tem uma fermata, mas aqui no Voz de Melodia não tem, então a gente não é que atropela, vai direto, né? O tempo é rápido. Graças a Deus pela presença de todos os irmãos. As crianças podem descer para ter o seu tempo especial. E nosso pastor Wesley com a palavra. Dia. Bom estar de volta com os irmãos. A gente vai de volta pela graça de Deus e é sempre bom ir, mas também é sempre bom voltar. Agradeço as orações de todos. A gente teve tempo com as nossas famílias. A Tati e a Ana fizeram aniversário nesse meio tempo, né? Então foi proveitoso por isso. Mas também, como eu disse para vocês, é sempre bom estar de volta. Hoje de manhã o pastor Daniel não está conosco, ele teve alguns compromissos com algumas igrejas e para isso, irmãos, é importante a compreensão de todos vocês, porque em toda a crise, toda a situação que ele passou junto com a sua esposa, muitas igrejas estiveram orando por eles. E o desejo do coração dele é poder, ao máximo que ele puder, passar nessas igrejas, testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, bem como agradecer pelas orações. Então hoje, pelo menos, tanto de manhã quanto de noite, ele não está conosco, mas domingo que vem ele estará aqui, ok? Temos também alguns irmãos que estão enfermos, não estão conosco, mas de toda maneira aqui estamos e vamos falar sobre a palavra de Deus. Antes de nós prosseguirmos, sobre a reunião de homens, irmãos, nós antes fazíamos pelo Zoom, só que nós estávamos pagando uma média de R$70 por mês para usar o Zoom. Volta naquele, você tem como voltar naquele aviso lá? Tem um aplicativo, se você tem celular, se você usa o computador, tanto faz, mas você vai procurar o seguinte, você vai procurar pelo Microsoft Teams, vai digitar aí aquele M de Microsoft, e aí você vai colocar ali o M em vez do N, então Microsoft Teams, homens. Coloco no grupo depois os homens, e aí vocês instalam no computador, se caso precisar, ou então no seu celular, e aí nós vamos fazer a reunião por ali, porque ali é de graça, ali não paga nada, tá? Então é uma economia aí de mais de R$800 por ano, né? Nós usamos bastante o Zoom, nos foi útil, só que esse daí, como nós pagamos o Office todo ano, então nós podemos usar esse daí sem qualquer problema. Então, homens, como nós falamos, cada mês nós vamos ter 2 reuniões, uma online e a outra presencial. Cada quinzena, né? Então, desta quinzena vai ser ali no Microsoft Teams. Os jovens vão estar conosco depois do culto da manhã. E aí, então, vamos ter um tempo especial, como tivemos mês passado, se eu não estou enganado. Muito bem, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. É muito bom estar de volta. Mas fazer um agradecimento especial ao Paulo e ao Davi, que estiveram aí ocupados com as transmissões, na ausência do Guilherme, que resolveu ficar doente bem quando eu não estava aqui. Mas de toda maneira foi uma bênção. Então os irmãos ajudaram bastante e sei que Deus também abençoou, porque eu consegui assistir lá de São Paulo as pregações. Eu sei que vocês que estavam aqui também. Se vocês que estão aí na janela se incomodarem com esse barulho, vocês podem ou mudar de lugar ou fechar. Deve ter alguma comemoração aqui por perto, então vai ficar essa barulheira aí. Mas de toda maneira, que vocês não se preocupem com isso daí, tá bom? Abram as suas Bíblias aí para o livro de Romanos. Vamos ler o capítulo 16. É muito bom estar de volta, irmãos. É como eu disse para vocês, a gente tem 2 sentimentos quando a gente viaja, né? O sentimento de ansiedade por chegar e ver a família, mas também o sentimento de chegar em casa de novo. E nós saímos de São Paulo às 5 horas da tarde de sexta-feira e nós chegamos aqui às 8 horas, 8h30 da manhã de ontem. Então foi bem cansativo e muita gente pergunta para mim, mas por que viajar de madrugada? Viajar de madrugada é uma maravilha. Para quem dirige, a estrada é vazia. Não tem muito caminhão, não tem muito trânsito. É ótimo. Então,
Daqui para frente, se Deus permitiu, só viajo de madrugada. Nós saímos aqui para São Paulo, terminou o culto de domingo à noite, nós nos despedimos dos irmãos, arrumamos algumas coisas, saímos daqui às 10 horas da noite, quando era 1 hora da tarde, nós estávamos lá. Então, meus irmãos, eu não sei, né? Cada um sabe de que forma consegue dirigir, mas eu daqui para frente só viajo de madrugada. O pessoal dorme no carro, maravilha. Aí é bom essa época de celulares, né? Eu fico ouvindo alguns podcasts, fico ouvindo algumas pregações, hinos. Então, para mim é ótimo. Então, meus irmãos, vamos ler Romanos capítulo 16. Quero pedir a sua gentileza de ficar em pé, uma vez que vocês permanecerão quase todo o restante da nossa programação hoje sentados. Vamos lá para Romanos capítulo 16 e eu já peço para vocês a sua compreensão, porque hoje à noite nós não vamos voltar para o nosso estudo em Gálatas. Semana que vem a gente volta, porque eu não tive muito tempo para preparar essa semana, né? Bem como eu disse para vocês, chegamos ontem, então tão cedo, mas precisava descansar, né? Então vamos lá, irmãos. Romanos capítulo 16, eu vou ler esse texto, nós vamos ler até o versículo de número 17. Não é um texto que é muito pregado, não é um texto que é muito lido, mas vamos falar sobre ele então no dia de hoje. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícia da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júnia, Nereu e a sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo os saudam. Deus abençoe a sua palavra. Podem se assentar e nós vamos falar com Deus nesse momento. Ó Deus, que privilégio é estar novamente junto com os irmãos. Tu sabes como nosso coração está aqui com esta igreja, com este povo ao qual o Senhor nos tem o privilégio de nos dar a pastorear. E é o desejo do meu coração que, através do teu servo, a tua palavra seja pregada, não por pensamentos meus, mas segundo a direção do Espírito Santo. Que o Senhor fale aos nossos corações, desafia a não só buscar a tua face, mas também a aplicar todas as verdades que temos ouvido no dia de hoje. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas, quando leem o livro de Romanos, principalmente esses últimos capítulos, nessa lista de nomes aqui, muitas pessoas acabam fazendo brincadeiras, né, por causa de nomes que não são tão comuns. E caso, se alguns de vocês aí querem ter mais filhos, o Jorge, a Simone, ou então a Alisson e a Samira quiserem ter filhos, olha, aqui tem vários nomes excelentes que vocês podem colocar nos seus próximos filhos, né? Se tiverem gêmeos, pode ser Trifena e Trifosa. São duas mulheres, né? Então,
muitos nomes aqui nesse capítulo são conhecidos muitas vezes porque no nosso cotidiano são nomes que não são comuns. Cada um deles tem o seu significado. Inclusive, se você não sabe o que significa trifena, trifena significa luxúria. Trifosa significa vivendo em luxo. Então, uma pessoa que vive em luxo é um trifoso. Então, cada nome tem o seu significado. Se você já procurou na internet o significado do seu nome, então você sabe que cada nome tem o seu significado. Porém, irmãos, nesses praticamente 26 nomes que foram escritos aqui neste capítulo, nós vemos que eram pessoas que eram úteis ao ministério do apóstolo Paulo. Aqui ele está escrevendo aos romanos, então, uma igreja que estava em Roma, e dessas pessoas ele nomeia 26, das quais foram úteis de alguma forma para o seu ministério. Quando a gente pensa, irmãos, em alguns nomes, nós temos algumas pré-definições. Por exemplo, se eu falo para você o nome, vamos supor, se eu falo para você o nome Cristiano Ronaldo, para algumas pessoas você vai pensar, é o melhor do mundo. Para algumas pessoas vai falar, não, o melhor do mundo é o Messi. Mas então, quando vem alguns nomes na sua mente, você tem algumas pré-definições. Se eu falo o nome para você da Suzanne von Richthofen, que voltou aí à tona por causa de um filme que saiu, ou 2, que saiu na Amazon. Então, cada um de nós, quando pensamos em alguém, nós temos um pré-julgamento sobre essas pessoas. Mas o que é mais interessante e que nós vamos destrinchar um pouco essa manhã, é que dentro de uma igreja, Paulo escreveu aquela igreja e nomeou aqueles 26 irmãos e algumas das características pelos quais eles eram importantes. Pensa mais ou menos assim. Eu passei com a minha família praticamente 10 dias fora. Saímos aqui dia 20, chegamos dia 2. Passamos 11 dias fora. Se eu escrevesse uma carta lá de São Paulo e colocasse os seus nomes, vocês não iam ficar felizes? Iam ou não iam? Eu espero que vocês iam ficar felizes. Ou iam ficar todos felizes. Só que não é melhor não só ter o seu nome naquela lista? Não seria melhor falar, olha, eu saúdo o Guilherme, que muito tem me ajudado no ministério. Ou saúdo ao Paulo Carvalho, ao Davi, que ajudaram nas transmissões. Não seria melhor simplesmente do que falar, olha, eu saúdo o Edson, a Victoria, o Nelson. É muito melhor quando você exalta uma qualidade de alguém. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo dentro de uma igreja que, claro, na nossa concepção não era uma igreja pequena, era uma igreja de muitas pessoas. Porém, dentro daquelas pessoas, dentro daquele grupo, essas daqui se destacavam pela sua fidelidade a Deus. Ou, de alguma forma, elas marcavam ou marcaram a vida do apóstolo Paulo de maneira positiva. Então, irmãos, algumas vezes um nome ele pode não ter um significado tão bacana, como eu disse para vocês, o trifene e trifosa, mas mais importante do que o nome é o que aquela pessoa significa. Não só dentro da igreja, mas principalmente diante do Senhor. E é aí, meus queridos, que nós vamos ver dentro desse texto como alguns desses irmãos, eles foram importantes dentro do ministério do apóstolo Paulo, e isso vem em conformidade com aquilo que nós vamos daqui a pouco falar. Nós temos falado sobre a igreja local, nós temos falado sobre o comprometimento de todos nós como salvos em Cristo com a igreja local. É muito importante que todos vocês entendam que nós, como cristãos, precisamos marcar a vida dos nossos irmãos em Cristo. Eu tenho dito para vocês da importância de nós vivermos um cristianismo autêntico. Eu já falei para alguns de vocês, eu creio que eu falei aqui também, que nós devemos estender a nossa comunhão com os irmãos para fora das portas das igrejas, das nossas igrejas. Nós precisamos ter prazer em estar uns com os outros também fora da igreja. E algumas vezes também os nossos motivos são muito fúteis, são muito banais, para nós não nos encontrarmos com os nossos irmãos em Cristo.
Então, meus irmãos, quando eu penso em vocês, eu tenho meu pré-julgamento sobre a vida de cada um de vocês. Da mesma forma que cada um de vocês, sobre a minha vida, tem o seu pré-julgamento. E eu espero que, de alguma forma, eu, como pastor, esteja não só demonstrando o amor de Cristo, mas que possa, através da minha vida, fazer com que você possa se chegar mais a Cristo. E é exatamente isso que nós vamos ver. Algumas dessas pessoas, elas se destacaram por algumas questões que o apóstolo Paulo destacou nesse texto, que algumas vezes nós não prestamos atenção. Mas, enfim, é como eu disse para vocês. O que essas pessoas têm de importante e especial é o seu caráter e o que fizeram na obra de Deus. O nome delas estão associados com o bom caráter delas e o trabalho que elas prestaram ao Senhor. Então, por mais que talvez o significado do nome não seja muito bom aos nossos ouvidos, o importante não é bem dizer o nome, mas aquilo que a pessoa fez diante de Deus. Então, meus irmãos, eu quero incentivá-los por meio da palavra de Deus. Que as nossas atitudes, elas sejam muito mais, o que elas falem muito mais alto do que os nossos nomes. Que nós não nos conheçamos apenas de maneira nominal, mas que nós conhecemos de maneira prática. Que nós nos conheçamos verdadeiramente, que nós nos importemos com os nossos irmãos em Cristo. Mas, de toda maneira, meus irmãos, nós vamos ver alguns grupos de pessoas que foram destacados aqui nesse texto. Em primeiro lugar, nós vamos ver sobre os colaboradores. Veja comigo o versículo de número 3 do capítulo 16, aqui de Romanos capítulo 16. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Veja comigo agora versículo 9. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Meus irmãos, aqueles que colaboravam com o apóstolo Paulo eram pessoas que estavam com ele no ministério. Colaboravam diretamente para que aquele ministério pudesse ser levado adiante. Se talvez você não entende, eu vou explicar. Uma igreja não funciona pelo trabalho de apenas uma pessoa. Aqui nós temos eu que prego, nós temos o Guilherme que está ali na transmissão, enquanto vocês estão aí com as suas Bíblias, estão apenas prestando atenção, nós temos pessoas que estão trabalhando nos bastidores. Como, por exemplo, para que vocês estejam aqui apenas preocupados em prestar atenção na mensagem, nós temos irmãs que estão com as crianças no andar de baixo. Então o culto também é pensado para que as crianças elas possam ter um tempo especial e dedicado somente a elas. Porque, como eu disse para vocês, nós temos que tratar crianças como crianças. Então elas precisam aprender a palavra de Deus de uma maneira que elas possam compreender. Eu não posso chegar para a Alícia, né? Tem 3 anos. E chegar para a Alícia e falar: Alícia, você sabe o que é justificação? Você sabe o que é redenção? Eu posso tentar de alguma forma explicar para ela de uma linguagem que ela pode entender. Mas para um adulto é muito melhor. Então uma igreja, para ela funcionar, ela precisa de engrenagens. Então você, meu irmão, precisa entender que para ser parte de uma igreja é necessário praticar aquilo que nós temos ouvido. E não simplesmente absorver. O crente ele não é uma esponja que só vai absorver. Não, nós vamos absorver o conteúdo para praticar nas nossas vidas. E é isso que nós temos falado com o nosso ensino na escola dominical sobre o comprometimento de todo cristão dentro da igreja local. Eu já disse para vocês, nós não viemos à igreja para assistir um culto. Nós viemos à igreja para prestar um culto a Deus. Então, ao entrar por aquelas portas, que o nosso coração esteja reto diante de Deus. Porque senão Deus não vai receber a adoração. O irmão Davi hoje estava aqui regendo os hinos. E por mais que você estava acompanhando aquilo que o Davi estava regendo, aquilo que eu estava tocando, se o seu ou se o meu coração não está reto diante de Deus, ele não recebeu a nossa adoração, ou não recebeu a sua adoração.
o que muitas pessoas não entendem é que para nós que estamos aqui à frente, a nossa responsabilidade é infinitamente maior do que a sua que está sentada nos bancos. Porque eu aqui estou aberto dizendo para todos vocês, assim diz o Senhor. Se de alguma forma eu falo de maneira fraudulenta, não só Deus não será honrado e glorificado, como também vocês sairão daqui enganados de uma maneira que vocês não poderão adorar verdadeiramente o Senhor. Mas quem está regendo, ele ora diante do Senhor. Se o coração dele não está reto diante de Deus, a nossa oração também não chega adiante. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Todos vocês que são parte dessa igreja devem ser colaboradores. Não devem ser pessoas que entram e saem da igreja simplesmente por vir. Nós precisamos estar prontos para tudo. Nós precisamos estar prontos, às vezes, de sair do caminho do nosso percurso para poder ser útil na vida de um irmão em Cristo. Para poder ajudá-lo nas suas dificuldades. Nós podemos ser úteis, às vezes, de compartilhar do nosso alimento com algum outro irmão em Cristo que talvez está com dificuldade. Nós, esse mês, retornaremos com a nossa cesta de amor. Porque a vida, irmãos, às vezes nem é sempre fácil para todos. Às vezes pessoas passam por dificuldades. Então nós precisamos exercitar o nosso amor uns pelos outros. Isso é colaborar. Então Priscila e Áquila, eles trabalharam junto com Paulo na fundação da igreja em Corinto. Eles não eram só colaboradores de Paulo lá em Roma, mas também em outras igrejas. E aqui no versículo 4 fala que eles arriscaram a sua própria vida para poder ser útil ao ministério do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, entendam o seguinte, essa igreja tem 2 pastores. Mas o trabalho não é só do pastor. O trabalho não é só da esposa do pastor, o trabalho é de todos nós. O trabalho é de todo aquele que se diz seguidor de Jesus. Porque, assim como aconteceu nessas 2 últimas semanas, ou pelo menos no último final de semana, que eu não estava aqui, pastor Daniel não estava aqui, o Guilherme não estava aqui, houveram pessoas que assumiram a frente e pensaram naqueles que estavam nas suas casas, que não podiam estar aqui, e fizeram. Mesmo na sua simplicidade, na sua dificuldade, tiveram humildade em aprender, e nós conseguimos assistir os cultos. Estamos honrando a homens? Estamos honrando a Deus. Mas usando o exemplo de homens para que se um dia essa igreja não tiver nem mesmo esses irmãos e nem o seu pastor, o negócio precisa andar. A engrenagem precisa girar. Então, dentro dessa igreja, preste bem atenção. Se você, meu irmão, faz parte dessa igreja, mesmo até você que nos assiste, você e eu somos colaboradores. De Cristo em primeiro lugar. E do pastor que vos fala. Então nós somos colaboradores uns dos outros. O segundo grupo de pessoas que Paulo fala aqui são os trabalhadores. Veja o versículo de número 6. Ele vai falar, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Versículo 12. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Essas mulheres poderiam ter um nome feio que dói, mas elas foram conhecidas por serem pessoas que trabalhavam. É bonito pessoa preguiçosa? É bonito? Não é bonito pessoa preguiçosa. Da mesma forma que no cotidiano, no secular, uma pessoa ser preguiçosa é feio, um crente preguiçoso é mais feio ainda. Um crente que não quer trabalhar na obra é mais... não é só mais feio, mas é temerário. Pessoas que não querem estar na igreja para poder trabalhar para o Senhor, isso é muito ruim, irmãos. Nós fomos salvos para servir. Jesus, depois de ter dado a sua vida na cruz e ressuscitado, antes de ir para os céus, ele nos incumbiu da responsabilidade... Ó, Eduardo. Da responsabilidade de anunciar o Evangelho.
Ele não colocou um período de tempo, olha, somente daqui a 20 anos você deve ir. Não. Ele disse para todos, a partir daquele momento, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós precisamos praticar aquilo que o Senhor nos tem dito. Nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Então, nós não sabemos quem era Maria, Trifena ou Trifosa. Essas mulheres não devem ser lembradas pelo seu nome, mas elas devem ser lembradas pelo seu caráter. E Paulo destacou que eram pessoas trabalhadoras. No original, essa palavra aqui, trabalhar, ela está relacionada a essas mulheres e significa o seguinte: trabalhar com empenho exaustivo. Elas não só trabalhavam, mas elas se esmeravam. Elas faziam o seu máximo pela obra de Deus. E aí, meus irmãos, aqui, mulheres, Paulo destaca o trabalho de 3 irmãos. As mulheres, elas são muito úteis na obra de Deus. Não se pode menosprezar ninguém. Todas as pessoas que têm o desejo de servir ao Senhor, elas devem ser úteis. É claro que existem ministérios que não podem ser ocupados por uma mulher, como, por exemplo, o ministério pastoral. Biblicamente, uma mulher não pode ser pastora. Eu já tenho explicado para alguns que essa questão de mulheres pastoras surgiu principalmente no século passado, quando na questão do feminismo, as mulheres quiseram tomar alguns lugares que antes elas não alcançavam. E dentro do cristianismo, as mulheres, algumas delas, quiseram tomar o lugar dos homens, os pastores. Mas, biblicamente, essas questões não se sustentam. Sabe por quê? 1 Timóteo 3 diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E aí diz que deve ser marido de uma só mulher. Não diz que deve ser esposa de um só homem. Então, dentre as passagens que se destacam, essa é uma das principais. Mas homens e mulheres, nós devemos trabalhar na obra de Deus, devemos trabalhar duro. Também, meus irmãos, além dos colaboradores e dos trabalhadores, existiam aqueles que eram amigos do apóstolo Paulo. Veja, versículo de número 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Também, versículo de número 8, saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. E versículo de número 9, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Sabe, meus irmãos, não é errado. Isso é muito importante que todos tenham entendimento. Dentro da igreja, nós devemos ter comunhão com todos, absolutamente todos. Mas nós não conseguiremos ter intimidade com todos, nós vamos ter intimidade com alguns. Então, algumas vezes, existem pessoas que são mais chegadas. O que é errado é formar-se uma panela e não permitir que outras pessoas possam estar juntos. Isso é errado. Mas dentro da igreja vão existir aquele círculo de pessoas que são mais próximos. E isso não faz mal nenhum. Porque todas as pessoas precisam de amigos. Todos precisam de pessoas que possam animar o seu coração e compartilhar dos mesmos pensamentos, da mesma fé, do mesmo gosto. Enfim, é importante e bacana quando esse tipo de coisa acontece. E aqui o apóstolo Paulo exalta essas pessoas aqui do versículo de número 7, não eram parentes verdadeiros, mas eram pessoas que eram muito próximas do apóstolo Paulo, e ele usa esse termo para definir que eram pessoas muito chegadas a ele. E aí, nós vemos o seguinte: verdadeiros amigos estão conosco em todos os momentos. Abre sua Bíblia lá em Provérbios 17, por favor. Provérbios 17. Alguém leia para nós, por favor?
Olha, nós às vezes aprendemos que na nossa vida, pessoas algumas vezes se aproximam de nós simplesmente para usufruir daquilo que nós temos ou de quem nós somos. Essa semana eu estava vendo uma entrevista rápida de um desses jornalistas esportivos que estava falando sobre os parças do Neymar. Você sabia que para ser amigo os amigos do Neymar, eles ganham um salário de mais ou menos uns 50 mil reais só para ser amigo do Neymar? Eu também queria ser amigo do Neymar. Para ganhar 50 mil, seria amigo, né, sem problema nenhum. Mas eu pergunto para você, você acha que se o Neymar fosse pobre, morasse lá na Restinga, ou morasse talvez até aqui mesmo, na Vila Conceição, você acha que os parças andariam com ele? Você acha que as pessoas estariam ao seu redor? Então, irmãos, algumas vezes é importante nós abrirmos os nossos olhos que pessoas estão à nossa volta simplesmente para usufruir daquilo que temos ou de quem nós somos. O que Provérbios 17 exalta é que o verdadeiro amigo, ele é muito mais do que um amigo, mas ele se faz presente principalmente nos momentos de angústia. Nós podemos mostrar que nós somos verdadeiramente para as pessoas no momento de dificuldades que elas têm. Então o apóstolo Paulo com certeza passou por 1001 situações, como ele exalta lá em 2 Coríntios capítulo 10, se não estou enganado, 9 e 10. De tantas situações que ele passou, muitos desses irmãos eram pessoas que estiveram sempre ao seu lado. Então a todos nós é importante nós caçarmos dentro da igreja aqueles que podem ser os nossos amigos. Pessoas que devem ser mais chegadas, que nós podemos conversar abertamente, que nós podemos nos aconselhar, que nós podemos talvez pegar um final de semana, fazer um almoço, um churrasco, enfim. É importante fazer isso. Eu gosto de fazer isso quando eu estou em São Paulo. Eu gosto de pegar e estar junto de alguns amigos. Um dos amigos que eu tenho do ministério, o pastor Odir, quando a gente está junto, a gente sempre conversa, a gente ri, a gente conta piada, a gente ora junto sobre os problemas. Então, pessoas que são próximas. E dentro da igreja nós também precisamos ter pessoas que são os nossos amigos. O apóstolo Paulo também fala nos versículos 10 e 13 daqueles que tinham um grande testemunho. Versículo 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Então, dentro desse grupo, o apóstolo Paulo exalta aqueles que tinham um grande testemunho. Irmãos, sejamos justos. Quando nós pensamos uns nos outros, nós sempre vamos ter uma pré-definição quando nós pensamos no irmão. O que você gostaria que os irmãos em Cristo da igreja pensassem sobre a sua vida? O que eu gostaria que vocês pensassem sobre a minha vida? O nosso dia a dia, o nosso agir uns com os outros, vai demonstrar se realmente o nosso testemunho é grande ou não dentre os nossos irmãos em Cristo. Mas isso não é conquistado por coisas que nós damos. Isso não pode ser comprado. Confiança não é algo que se compra. Respeito não é algo que se compra, mas é algo que se conquista. Então, à medida do tempo que dentro da igreja nós estamos procurando fazer a vontade de Deus, exaltar o nome de Cristo, as outras pessoas verão Cristo em nós. Eu já disse algumas vezes para vocês, muitas vezes nós podemos ser mal falados por pessoas fora da igreja. Mas se nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, nós precisamos nos preocupar apenas com aquilo que Deus pensa de nós. Porque se eu busco fazer a vontade de Deus, é Ele quem vai cuidar da minha reputação. E esses daqui eram pessoas que, no versículo 10, ele fala que Apeles era aprovado em Cristo. E Rufo era eleito no Senhor. Ou seja, esses irmãos, eles tinham um testemunho tão forte
E claramente se notava que eram verdadeiros salvos em Cristo. Eram um exemplo de santidade e pureza para outros. Então o que será que as pessoas pensam de nós, irmãos? Será que os nossos irmãos em Cristo têm visto Cristo nas nossas vidas? Paulo ainda exalta aqueles que eram mãe e pai. Versículo 13. Nós falamos aqui, acabamos de ler, sobre a mãe de Rufo, que Paulo diz que também tem sido a sua mãe. E no versículo 14, ele exalta também não é versículo 14. Versículo 14, ele fala sobre Ansícrito, Flegonte, Herbes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Então, aqui no versículo de número 13, irmãos, Paulo fala sobre essa mulher que não só se preocupava com o seu filho, mas também tratava ele, Paulo, como um filho para ela. Então, era alguém que tinha um cuidado extenso. Então, irmãos, esse texto, ele não contém muitas doutrinas, ou na verdade ele não contém nenhuma doutrina principal da palavra de Deus. Mas aqui são exaltadas pessoas. E isso deve fazer com que nós possamos meditar naquilo que os nossos irmãos em Cristo têm pensado de cada um de nós. Eu repito para vocês, aquilo que eu tenho falado na escola dominical não é para entrar pelos ouvidos e sair pelo outro. Mas tudo isso que nós temos falado agora é para que os nossos laços fraternos eles sejam estreitados cada vez mais. Que nós tenhamos prazer de não só estar na presença de Cristo, mas nós tenhamos prazer de estar na presença uns dos outros. É para que cada um de vocês, ao olhar para os bancos do lado e não ver os irmãos em Cristo que você e eu estamos acostumados a ver, não espere que só de mim entre em contato com eles para saber se está tudo bem. Mas vocês podem, pelo WhatsApp, perguntar: ô irmão, senti sua falta, tudo bem? Posso orar por você por alguma coisa? Posso ser útil de alguma forma? Não é bisbilhotar a vida alheia, mas é se fazer presente. E isso nós todos precisamos. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros, é colocar em prática. Dentro desse grupo, irmãos, talvez dentre vocês, existem aqueles que são trabalhadores, aqueles que são cooperadores, aqueles que têm grande testemunho, aqueles que nos tratam como mãe e pai. Existem aqueles que também podem não ter o seu nome mencionado, não fazem parte de algum desses grupos. Mas o importante é nós trabalharmos em prol da glória de Deus, mas também para que Cristo seja conhecido através desta igreja. E aí eu pergunto para todos vocês, o que será que os nossos vizinhos, eles pensam de nós? De que forma que essa igreja tem impactado este bairro? Vocês já pensaram nisso? O evangelho, irmãos, ele é inclusivo. Ou seja, as pessoas que veem Cristo nas nossas vidas, elas devem, de alguma forma, querer ter esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo que nós temos de servir ao Senhor. Nós não somos um grupo secreto aqui que não queremos que pessoas entrem. Não somos. Mas aí eu pergunto para todos vocês, qual foi a última vez que algum dos irmãos convidou alguém para estar na igreja? Se não pode estar na igreja, qual foi a última vez que você mandou o link? E nós mandamos aí cada culto, você manda para alguém? Ou talvez, qual foi a última vez que você compartilhou um versículo, talvez aquele devocional que todo dia de manhã eu coloco no grupo da igreja? Eu sei que tem pessoas que mandam para outros grupos, o que não é problema nenhum. Mas qual foi a última vez que você, meu irmão, ou você, minha irmã, se preocupou em fazer Cristo conhecido em primeiro lugar, mas também fazer com que as pessoas possam ver que nesta igreja nós temos procurado fazer a vontade? Os bancos não se encherão se nós não nos aplicarmos em fazer a vontade de Deus. Como eu disse para vocês, eu creio que esta igreja existiam muito mais pessoas.
Mas esses daqui, eles se destacaram por serem pessoas úteis ao ministério. Não se enganem. Eu, como pastor, eu sei quem são aqueles com quem eu posso contar. Eu sei quem são as pessoas que talvez eu posso, mesmo estando longe, eu posso contar com alguma ajuda. Talvez, irmãos, é necessário que nós nos coloquemos mais à disposição para ajudar na obra de Deus. É importante que nós possamos procurar mais aonde nós podemos estar incluídos dentro da obra de Deus. Então, o importante não são os nomes. O importante é o nosso caráter diante de Deus. Se você já leu o livro de Apocalipse, você sabe que uma das recompensas daquelas 7 igrejas é que um deles teria um nome diferente por causa da sua fidelidade. Então, o que importa para Deus não é como eu me chamo, mas é o meu caráter, é da forma que eu me porto diante do Senhor. Então, meus irmãos, o que será que poderia ser escrito sobre cada um de nós? Foram pensar sobre isso? O que nós poderíamos escrever uns dos outros? Eu tenho um irmão lá na igreja que senta lá no computador, eu mal sei o nome dele, eu nunca conversei com ele, mas é meu irmão em Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, praticar um pouco mais aquilo que a palavra de Deus diz sobre o cristianismo. Amém? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, em sua presença eu clamo diante do Senhor que possamos ver, dentre esse grupo de irmãos, pessoas que foram fiéis ao Senhor, pessoas que realmente não só serviram a Ti, ó Deus, mas foram úteis ao ministério do apóstolo Paulo. Ninguém é igreja sozinho, ó Deus. Ninguém pode servir ao Senhor sozinho, sem a necessidade de estar com outros irmãos em Cristo. Então é tão importante que nós possamos, ó Deus, praticar a vida cristã, focando principalmente a glória do Senhor, mas também fazer o Senhor conhecido através desta igreja. Nós já falamos, ó Deus, e temos repetido a exaustão que nós faremos Cristo conhecido quando nós nos amarmos uns aos outros. Quebra, Senhor Deus, as desculpas que muitas vezes estão em nossos corações e não permitem que nós possamos ter comunhão uns com os outros. E não permitem que nós possamos ser úteis uns aos outros. Mas nos ajude, Senhor Deus, a como igreja sermos conhecidos, porque nós o amamos, porque nós amamos os nossos irmãos, porque a nossa comunhão não fica restrita a esse templo, mas porque o Senhor, ó Deus, tem agido poderosamente em nosso meio. Porque nós temos procurado o bem-estar do nosso próximo. Porque como igreja nós temos procurado estar juntos fora desses portões. Dá-nos esse sentimento, Senhor Deus. Dá-nos esse desejo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu falei para vocês, meus irmãos, há um tempo atrás, eu acho que antes, 1 ou 2 semanas antes de viajar, ainda esse mês eu quero poder fazer uma lista daqueles que estão dispostos a ter comunhão fora desses portões. O que eu pensei é que nós poderíamos fazer uma lista de pessoas que estariam dispostas a receber irmãos, a poder ter comunhão. Faríamos aí um sorteio aí, 2 famílias que caíssem, poderiam compartilhar de alguma coisa, de um tempo juntos, um café da tarde, um almoço, um jantar, durante aquela semana se comprometeriam em orar uns pelos outros, em poder conversar um pouco mais. No ano de 2019, boa parte de vocês eu recebi na minha casa. Nós fazíamos ali um tempo juntos, 2 famílias da igreja, e pudemos estreitar os laços. E aquilo foi um tempo muito bom.
Alguns de vocês eu ainda tenho recebido na minha casa mesmo na questão da pandemia e também tem sido muito. Dentro das possibilidades que eu sei que alguns podem e outros não podem pela questão de saúde. Agora que a questão da Covid tem amenizado um pouco mais, nós podemos sair desse espaço que nós estamos e ter comunhão com os nossos irmãos. Nós fizemos com os jovens no mês passado um almoço aqui na minha casa e é isso que nós vamos fazer no domingo da semana que vem. E aí os jovens sabem, nós fizemos o quê? Nós jogamos Uno juntos, nós almoçamos juntos e como de praxe nós sorteamos os jovens que iriam lavar a louça e quem ia secar a louça. Os felizardos que não foram sorteados, né, ficamos jogando Uno. Eu não vou lavar louça na minha própria casa tendo jovens lá, né? Tá, o pessoal para trabalhar. E isso foi um tempo muito bom, irmãos. Os homens sabem. O tempo lá com o irmão Paulo Barbosa foi excelente. As mulheres sabem, o tempo que tiveram aqui naquela reunião de senhoras foi excelente. Então, irmãos, ser igreja é isso. Não é vocês sentarem aí e ficarem observando alguém falar. É praticar. É nós estarmos juntos. E então esteja disposto. Para com aquela desculpa. A minha casa é muito pequena, tem o seminário. Pode ir lá pegar o seminário lá, não tem problema. Espaço é o que mais tem. Aí só que tem que chamar o Eduardo junto. Brincadeira. Quiser usar minha casa aqui, pode usar. Mas tem que trazer a carne para assar. Irmãos, nós vamos fazer o tempo da escola dominical. Se você quer tomar água, se você quer esticar suas pernas, quer ir no banheiro, esse é o momento. Bom, você que nos assiste da mesma forma, a transmissão não será encerrada, mas vamos dar aí um minutinho para vocês poderem esticar suas pernas, poder aí tomar uma aguinha. Tá bom? Enquanto vocês estão tomando a sua água e indo ao banheiro, eu vou preparar os slides aqui. Você já colocou os slides na ordem ali? Porque a gente voltou lá para os avisos. Já tá? Ah, já tá. Já. Essa semana, pessoal, enquanto vocês estão chegando, essa semana que passou, nós tivemos novos protocolos do governador. Não sei se vocês ouviram e viram. O pessoal está chegando, pode deixar. Mas assim, as igrejas, pelo Estado agora, podem receber até 80% da sua lotação. Mas ainda não podemos retornar à alimentação dentro da igreja, segundo os protocolos sanitários. O Guilherme sugeriu botar a mesa na rua lá para a gente comer, né? Mas olha, irmãos, então, no culto público, nós não podemos fazer a alimentação. O que nós fizemos para o aniversário da igreja, vocês sabem, nós demos aí a marmitinha para vocês comerem em casa, né? As mulheres também receberam isso, se eu não estou enganado, né? Mulheres receberam também uma sacola que puderam levar para sua casa. Mas olha, irmão, se aproxima muito brevemente o tempo que duas coisas. Nós vamos poder voltar aos nossos sociais dentro da igreja. E se Deus quiser, irmãos, nós vamos deixar de usar essas máscaras, porque o irmão Davi estava cantando hoje de manhã o hino Conta as Bênçãos. Uma das coisas que eu mais sinto falta no nosso culto é o tempo das bênçãos. Eu me sentia muito encorajado quando eu ouvia as bênçãos de todos vocês. Quando vocês contavam aquilo que Deus tinha feito na sua vida durante a semana. Confesso a vocês que aquilo para mim era um encorajamento muito grande. E eu tenho muita saudade disso. Então nós não temos feito ainda, porque nós sabemos. Questão de protocolo, o pessoal tem que ficar sentado, separado, né, de máscara e tudo mais. Então até mesmo os hinos, nós cantávamos mais hinos.
Mas também nós entendemos que com máscara cantar é difícil, né? Então até por isso que os números dos hinos, esse período das bênçãos ainda não retornamos, mas aos poucos estamos podendo fazer todas essas coisas, tá bom? Vamos então para o nosso tempo da EBD. Nós estamos falando aí sobre o compromisso do cristão na igreja local. Nós vamos destrinchar um pouco mais esse tema, porque, como eu disse para vocês, meus irmãos, nós precisamos aplicar todas essas coisas nas nossas vidas e, como igreja, nós termos esse período, estar juntos uns com os outros. Quem é mais velho aqui na igreja sabe. Nós chegamos a fazer alguns piqueniques aqui da nossa igreja. Fazíamos ali o negócio do Ronaldinho, lá era o Lami, né? Nós fizemos uma vez lá, não lembro? Onde tem uns dinossauros lá. Dinossauro de mentira, tá, gente? Mas fizemos um piquenique lá, nós fizemos piquenique aqui na Ponta Grossa, eu esqueci o nome do sítio lá, me falhou. Nós fizemos piquenique das igrejas no acampamento dos jovens. Então, olha, irmãos, é muito bacana a gente poder estar junto. Eu nunca vou me esquecer que num dos piqueniques que nós fizemos, os irmãos da igreja, os senhores da igreja se arriscaram a jogar futebol, né? Eu lembro do Avelino, eu lembro do Odimar jogando futebol. Eu não lembro do Davi. O Davi nunca jogou bola com a gente, não. Mas olha, irmãos, todo esse tempo de comunhão é muito bom. É muito bacana. Nossos sociais lá, os nossos almoços lá no seminário. Se Deus quiser, logo tudo isso vai voltar. Então, irmãos, vou repetir apenas algumas coisas aqui, o que nós já falamos, tá? Isso é o que mais eu vou repetir, porque todos precisam entender. Igreja, irmãos, é o ajuntamento de pessoas. Segundo o Novo Testamento, a palavra eclesia significa ajuntamento popular. Eram assembleias locais da antiga Grécia, onde os magistrados decidiam a vida jurídica dos cidadãos. No Novo Testamento, eclesia designa uma congregação ou comunidade dos redimidos, ou a igreja invisível e universal. Vamos dizer que nós pegamos um dia aí, vamos lá na praia, lá visitar o Paulo, lá na mansão que ele tem lá na praia. Vamos dizer que o Paulo resolva morar lá. Se nós formos visitar o Paulo e fizermos um culto, lá nós somos igreja. Então, deleta da sua mente que igreja é o prédio. Igreja são as pessoas, biblicamente falando. Nós falamos sobre vários motivos do porquê se unir a uma igreja. E talvez os motivos principais, nós devemos nos unir como igreja para a glória de Deus. Nós vimos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, mantendo o exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, algumas vezes, nós podemos ser massacrados, nós podemos ser caluniados, mas se nós estamos procurando, se nós procuramos servir ao Senhor, as pessoas verão, de alguma forma, o nosso procedimento. Seja como igreja, seja como indivíduo. Eu já digo para todos vocês, nós precisamos orar muito pelo nosso país. Porque dependendo do resultado das eleições do ano que vem, e aqui eu não estou pregando para candidatos, ore e o candidato que Deus direcionar você, vote. Mas nós precisamos orar muito, por quê? Porque desde já existe uma cisão muito grande relacionada aos evangélicos, principalmente pela questão das pessoas de esquerda. Porque eles têm dito, ou têm doutrinado as pessoas que todos os evangélicos seguem o governo atual. O problema sobre isso é que se a esquerda voltar ao poder no ano que vem, pode ter certeza que muitas questões que nós acreditamos e hoje temos liberdade para fazer, nós seremos cerceados. Teremos esses direitos com certeza cerceados.
Vamos ter dificuldade sim, até porque muitas questões que hoje ainda não são tão liberadas, serão liberadas a esmo. Então, hoje, irmãos, uma pessoa que talvez não concorde com aquilo que a Bíblia diz sobre práticas homoafetivas ou tantas coisas que a Bíblia diz contra, existem vertentes que dizem que essas páginas devem ser arrancadas da Bíblia. E esses versículos sejam tirados da palavra de Deus. Então nós precisamos orar muito. Essa semana, um pastor lá no Canadá foi preso porque manteve a igreja aberta na pandemia. Em Pernambuco, para as pessoas irem para a igreja, elas precisam ter o passaporte vacinal agora. Aí você pode falar assim, mas isso é ótimo, as pessoas receberam vacinas, então elas podem ir para a igreja. Irmãos, a nossa Constituição garante que todo brasileiro tem o direito de ir e vir, se quis ser vacinado ou não. Nós precisamos respeitar as decisões alheias. Eu fui vacinado. Se outro não foi, problema dele. Mas isso não quer dizer que as pessoas devem ter o seu direito de ir e vir cerceado. Mas em Pernambuco, em outros estados está sendo conversado, lá em Pernambuco só pode frequentar a igreja quem tomou vacina. Isso está errado. Não é certo. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que, mesmo se as perseguições começarem a partir do ano que vem, nós precisamos escolher servir ao Senhor. As pessoas precisam ver que aqui dentro dessa igreja nós servimos ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 5,16, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, as pessoas precisam ver Cristo através daquilo que nós fazemos diante dele. Falamos, irmãos, que devemos nos unir a uma igreja porque Jesus está associado à igreja. Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Pessoas que dizem, eu não vou para a igreja por causa de A, B e C, elas estão em pecado. Porque o motivo principal de nós estarmos aqui é porque nós amamos a Cristo e porque Cristo é cabeça da igreja. Ele falou em Mateus 16:18, eu edificarei a minha igreja. E aí, meus irmãos, o que nós vamos apenas pincelar para depois destrinchar são essas questões aqui, olha. Eu já falei há 2 semanas atrás, mas nas próximas semanas nós vamos destrinchar um pouco disso daí. Meus irmãos, participar da ceia, e só um parênteses, pelo fato de ter chegado ontem e todas as questões que envolviam o culto hoje, porque hoje à noite eu prego também, a ceia vai ficar para a semana que vem. Peço a compreensão de vocês. Mas participar da ceia deve ser a responsabilidade, o privilégio de todo aquele que é salvo em Cristo. Seguir as ordenanças de Jesus não deve ser se nós queremos ou não, mas é uma obrigação de todo crente em Cristo, da mesma forma que o batismo é uma ordem de Jesus. E aí, meus irmãos, nós falamos sobre esses 5 compromissos dos membros da igreja. Todos vocês que hoje são membros da igreja, assinaram os estatutos. Deixaram claro que seguiriam como pessoas que apoiariam a igreja, estariam responsáveis pela igreja. Então, como tal, nós devemos ter esses compromissos de levar esse ministério à frente. Repito, quando falo membro, estou falando aqueles que são frequentadores da igreja. O membro em si, juridicamente, ele assinou. Tem uma responsabilidade além. Mas, biblicamente, nós vamos, como eu disse para vocês, falar sobre isso nas próximas semanas. Mas eu creio que não existem muitas dúvidas sobre isso. Alguns de vocês têm dúvida que um crente deve participar dos cultos regularmente? O que significa a palavra regularmente, irmãos? E aí, pessoal? Continuamente, não é verdade? É claro que nós entendemos que pessoas, muitas vezes, têm as suas responsabilidades. Nós temos aqui irmãos que trabalham no domingo. Temos pessoas que hoje pela manhã não estão
porque estão enfermas. Temos pessoas que por alguma dificuldade não podem estar. Sobre eles, ou sobre esses que não estão, repousam as situações que lhe impediram de estar. Mas antes de mais nada, Deus sabe de tudo. A minha cunhada lá em São Paulo, ela é uma das responsáveis de uma empresa relativamente grande que tem lá. E ela me falou que nessa questão da pandemia, aumentaram os casos de pessoas que entregavam quando você tem que faltar, você tem que entregar um atestado. Entregavam um atestado porque iam no médico, falavam que estavam com alguma coisa, o médico dava lá 7 dias de afastamento por conta de Covid. Sabe o que é mais engraçado? Aí, dali a pouco, a pessoa postava foto nas redes sociais que estava na praia. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu vi muita gente, em muitas igrejas. E durante a pandemia, estava passeando. Estava aí. Mas aí não podia vir para os cultos. Porque aí o Covid parece que só estava dentro da igreja. Eu não estou dizendo desta igreja, irmãos. Estou dizendo no geral. E aí, antes de mais nada, a gente precisa entender que Deus ele conhece as motivações do nosso coração. Sabemos que existem pessoas que não podem estar na igreja por motivos de saúde, por dificuldades no deslocamento, tudo isso Deus sabe. Mas eu sei que eu ouvi essa semana de uma igreja que encerrou os cultos transmitidos ao vivo porque alguns dos membros não queriam estar na igreja, queriam ficar assistindo ao vivo. Eu já adianto para vocês o porquê que nós não vamos fazer isso. Primeiro, as transmissões já aconteciam antes da pandemia. Em respeito àqueles irmãos que não têm igreja nas suas cidades ou nos seus estados. Mas em segundo lugar, porque eu entendo que a responsabilidade minha e sua é diante de Deus. Se o irmão não vem para a igreja porque é mais confortável ficar em casa, é entre você e Deus. É simples. Eu posso às vezes questionar alguma situação, mas a atitude do coração nós não sabemos. Então nós não vamos cancelar as nossas transmissões, nós vamos continuar. Porque as pessoas ou aqueles que realmente não podem ser prejudicados por aqueles que são infiéis. Nós não podemos. Participar da ceia do Senhor, como já disse para vocês, e vocês sabem, é uma responsabilidade bíblica que o Senhor nos ensinou. E essa daqui, irmãos, é uma das questões que hoje na nossa igreja são mais complicadas, que é participar coerentemente das assembleias. Aqui na nossa igreja nós temos uma característica que para alguns pastores é ótima. Em alguns aspectos é muito bom, mas em outros é muito ruim. Aqui na nossa igreja, até estava conversando com o pastor Daniel, aqui na nossa igreja as nossas assembleias são muito tranquilas. Às vezes não se contesta absolutamente nada. Não se pergunta nada, não se aprofunda em nada. É claro que eu fico feliz que vocês têm confiança na diretoria da igreja. Mas é importante questionar. Como igreja, nós precisamos conversar sobre aquilo que acontece aqui na igreja. Daqui no próximo mês nós vamos ter a assembleia anual. Nós vamos dar números para os membros da igreja. É claro que aqueles números eles podem ser destrinchados. Os tesoureiros da igreja, eles têm o dever de responder a todo aquele que tiver dúvidas sobre algum valor, eles vão responder. Mas os números servem para nós vermos também a nossa responsabilidade diante de Deus. Então, nesse último ano, o ano passado e esse ano, as assembleias têm sido online. E mesmo assim, tinha gente que não participava.
E aí, irmãos, esse é um problema. Porque o membro que assinou o estatuto, ele disse que iria participar das assembleias. Esse ano a gente ia ter uma assembleia no mês de julho, mas por motivos que são sabidos de todos, acabamos que não fizemos. Acabamos deixando agora para o mês de novembro, que é a nossa assembleia anual. Mas é o dever de todos nós participar das assembleias. Ter o seu tempo de devoção diário. Irmãos, eu tenho certeza que se nós fizéssemos aqui uma votação de todos aqueles que leram a sua Bíblia todos os dias dessa semana, e tiveram um tempo de oração todos os dias dessa semana, eu duvido que dentre as 27 pessoas que hoje temos no culto, eu duvido que nós teríamos 50% das pessoas que fizeram isso. Eu duvido. Porque o grande problema é que muitos não entendem a responsabilidade de ter uma vida diante de Deus devocional. E devocional não é você pegar aquele devocionalzinho que eu coloco no grupo da igreja e achar que aquilo é o seu tempo diário com Deus. Não. É você pegar a sua Bíblia, é você meditar na palavra de Deus, é você ter um tempo separado, seja de manhã, de tarde, de noite, e você poder falar com Deus. Abrir o seu coração diante de Deus. Não são só os pastores que devem fazer isso, mas todas as pessoas precisam ter um tempo de devoção diário com Deus. Mas também nós vamos falar sobre isso. E finalmente, irmãos, contribuir com regularidade. Eu não tenho a menor ideia quem são aqueles que contribuem com a igreja. Não tem. Mas é muito importante que vocês saibam o seguinte. Para que nós tenhamos a igreja com tudo funcionando, nós temos impostos, nós temos conta de água, nós temos conta de luz, nós temos funcionário, nós temos todas as questões salariais de um funcionário, nós temos todas as questões burocráticas de um funcionário, bem como a igreja tem 2 pastores. Além disso, a igreja também tem um prédio. E a responsabilidade repousa sobre todos nós. Então, as nossas contribuições servem para custear todas essas questões. Eu pergunto para todos vocês. Hoje em dia, nós não temos mais apostilas na igreja. Nós temos o nosso livro da escola dominical, que por enquanto nós estamos usando. Mas a minha pergunta para todos vocês. Algum dia foi cobrado algum centavo pelas apostilas que vocês receberam? Não foi. Porque as contribuições de todos nós suportaram aquele custo. Todas as coisas que nós temos feito, mulheres, no encontro que tivemos aqui, vocês pagaram alguma coisa para poder levar o lanche para a sua casa? Vocês pagaram alguma coisa? Pagaram alguma coisa para ter aquele painel aqui? Não, ninguém pagou nada. As nossas ofertas é que têm custeado todas as coisas que nós temos feito da igreja. O livro que nós temos da escola dominical custava R$35, mas R$15 a igreja subsidiou e todos nós pagamos R$20 pelo livro. Então, irmãos, as nossas contribuições servem para isso. As minhas filhas, elas receberam um valor das avós delas. E desde pequenas nós temos ensinado a elas que elas precisam, dentro daquele valor que elas receberam, contribuir com a obra de Deus. Porque dentre as coisas da igreja estão aqueles irmãos que também estão para o mundo afora servindo ao Senhor. Então preste bem atenção. A nossa responsabilidade com a nossa igreja é sim contribuir com os ministérios. Vocês sabem, não existe obrigatoriedade. As pessoas fazem porque querem. Mas é importante que todos nós entendamos as nossas responsabilidades. Eu repito a vocês, eu não tenho a menor ideia de quem dá e quem não dá. Eu amo vocês da mesma forma. É indiferente. Mas precisamos entender que temos uma responsabilidade para com Deus. Olha o que diz, e eu vou colocar os versículos aqui, sobre a questão do que envolve ser membro.
A passagem é 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 27, mas eu vou pular alguns versículos, por isso que eu coloquei aqui, tá? O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde quis, onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que mais tratamos com mais atenção. Assim protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidados às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todos sofrem com ela. E se uma parte é honrada, as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são corpo de Cristo e cada um é parte dele. Em suma, irmãos, o que Paulo diz é isso aqui: unidade na diversidade. Unidade na diversidade. A sociedade é assim. Imagina o seguinte: eu não me dou com sangue. Vocês acham que eu poderia trabalhar no hospital? Poderia ser teu ajudante lá, Jorge? Poderia ser sua ajudante, Alisson? Primeiro corte que fizesse, ó. Imagina ter que socorrer um homem do meu tamanho. Imagina a dona Leila lá no hospital, eu ajudando a senhora. Que dificuldade. Imagina, Júlio, ter desse cara desse tamanho marchando contigo lá, fazendo as corridas. Isso, né? Você tem que me carregar nas suas costas. Irmãos, cada um de nós temos os nossos dons e talentos. Tem coisas que eu não posso fazer. Mas para a sociedade, existem pessoas que têm dons e talentos que servem para a sociedade. Dentro da igreja é exatamente igual. Se eu falasse para o Eduardo, senta ali no piano e toca um hino. A risada dele já disse tudo, né? Ou então, vem cá, Paulo, canta o Cidade Santa. Só no outro. Tá bom. Irmãos, cada um de nós temos dons e talentos diferentes dentro da igreja. Algumas pessoas conseguem fazer coisas que muitas vezes outros não têm tanta facilidade. Então, dentro da igreja, nós nos ajudamos mutuamente. Lá em São Paulo, eu escorreguei e bati o meu segundo dedinho da direita para... Foi do pé direito, tá? Da direita para a esquerda, o segundo dedinho eu bati. E machuquei, o negócio ficou inchado. Dedinho, desse tamanho. Está inchado ainda, então, por favor, não pisem no meu pé. Mas um dedinho daquele tamanho, eu tive que ir no médico fazer raio-x para ver se não tinha quebrado. Graças a Deus não quebrou, foi só uma luxação. Mas até hoje o bendito dedo me incomoda. Um homem desse tamanho, um dedinho desse tamanho incomoda. Algum de vocês já teve unha encravada? É terrível a unha encravada. Uma miserável de uma unha consegue muitas vezes te fazer chorar por causa de dor. Então, todos vocês, talvez você possa falar assim, pastor, eu não sei cantar, eu não sei reger, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada. Irmão, de alguma forma, dentro da igreja, você é útil. Todos nós temos utilidade. Talvez a sua utilidade é chegar para aquele irmão que tá sofrendo, não pode bater no ombro, né? Mas chegar e falar, olha, eu orei por você essa semana. Eu tenho orado por você.
Às vezes a gente não sabe o que se passa. Eu não sei se já aconteceu com você, você acorda no meio da madrugada e aí te vem alguém na cabeça. Então você começa a orar por aquela pessoa. Talvez pode não ser nada. Mas se Deus colocou no seu coração aquele irmão, aquela irmã, ore. Ou então comece a orar pelos irmãos em Cristo. Todos vocês, todos, são importantes para a engrenagem que é essa igreja. Nós somos. Talvez você não pode ter a facilidade que o Davi tem de reger aqui. Mas você pode ter e deve ter algum talento que você pode ter e o Davi não tem. Então, irmãos, todos nós somos cooperadores e é isso que o apóstolo Paulo diz. A gente não precisa ter os mesmos gostos. A gente não precisa ser igual para ser unido. Eu, de verdade, irmãos, quero muito que nós possamos, como já retornamos algumas das nossas programações, isso é bom porque a pandemia fez a gente perder isso. Eu já falei para vocês não sabem como era terrível fazer os cultos sentados numa mesa, olhando para uma câmera. Era horrível. O pessoal brincava comigo, né? Que eu parecia o pessoal do jornal, né? Em cima estava social, embaixo estava de shorts, de calça, né? Calça de moletom. Mas, irmãos, era ruim demais. Porque não tinha esse corpo a corpo, a gente poder conversar, depois termina o culto, a gente chega, conversa, fala alguma coisa, o pessoal, e aí, tudo bem? Isso que é muito bom. Todas essas coisas são importantes. Então, olha só, se a igreja é um edifício, nós somos os tijolos que a constituem. Se a igreja é um corpo, nós somos os seus membros. Se a igreja é uma família da fé, nós somos parte dessa família. As ovelhas estão no rebanho, os galhos na videira. Se somos cristãos, somos membros da igreja do Senhor que se reúne visivelmente em algum local. Todos vocês que gostam de podar árvores, plantas, sabe? Se você pegar um galho, tirar da árvore, a árvore ela continua vivendo. O galho morre. Cristo disse que ele é a videira verdadeira e nós somos ramos. Aquele que está nele dá muito fruto. Ele não falou que dá fruto, ele disse que dá muito fruto. Então nós somos cooperadores. Todos aqueles que trabalharam na construção dessa igreja sabem quantos tijolos e blocos foram necessários. Por mais que hoje eu esqueci o nome desse negócio aí, mas por mais que hoje não é visível, está lá. É o que tem sustentado a igreja, ou o prédio, esse prédio levantado. Também, irmãos, ser membro de uma igreja não é apenas o registro de uma declaração que fizemos no passado, nem uma afeição por um lugar familiar. Tem que ser o reflexo de um compromisso vivo. Se não for assim, não tem valor nenhum. Eu gosto de ir no Zafari. Estava falando com o pastor Daniel na nossa viagem. Quem frequenta o Zafari, você vai em algum mercado em outro estado, é complicado. O Zafari, muitas vezes você paga mais, mas você paga pelo atendimento. Estou aqui fazendo comercial do Zafari. Mas por que eu vou lá? Porque eu gosto do ambiente, porque eu gosto dos produtos que lá vendem e porque eu gosto da forma que eles me tratam. Então eu volto. Na igreja, irmãos, o nosso compromisso não é só vir aqui porque nós somos bem tratados, mas porque aqui nós entendemos que os nossos irmãos em Cristo estão ali, que a nossa família da fé faz parte daquele lugar. Porque nós temos aprendido mais do Senhor dentro dessa igreja. Então é por isso que nós vamos exteriorizar o nosso compromisso uns com os outros. Não é simplesmente vir aqui domingo a domingo, sentar nos bancos, voltar para sua casa e ir embora. Não. Ser igreja vai além. Vai além disso daí.
Também, irmãos, ser membro de uma igreja significa ser incorporado. Opa, não apareceu. Significa ser incorporado na caminhada prática do corpo de Cristo. Significa viajar juntos como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, enquanto nos dirigimos ao lar celestial. Eu tenho 13 anos e meio nessa igreja. 13 anos e meio. Nesses 13 anos e meio, eu vi algumas pessoas serem promovidas à eternidade. O pastor Daniel e eu estávamos conversando isso no carro. Se eu não me lembrar de alguém, vocês me corrijam, por favor. Mas nesse tempo que eu estou aqui, Dona Terezinha, Dona Melba, Dona Eva, o Comar, filho da Dona Eva, a Dona Enidina, o irmão João, que era o esposo dela, o irmão Barão, a nossa querida irmã Luciana. Todos esses foram promovidos para o lar celestial. Eu esqueci alguém desses últimos anos? Dona Yara e o irmão Paulo Marquardt, verdade, eu também cheguei a os conhecer. É claro que nessa história tiveram outros também que Deus levou para o lar celestial. Mas eram pessoas que estavam aí, ó, nesses bancos que vocês estão sentados. Seu irmão chegou a fazer parte da igreja? Sim, Alex. Então, o Alex, eu me lembrei do Alex agora. São pessoas que estavam sentados nesses bancos. E hoje estão gozando da presença do Senhor. Temos outros de outras igrejas, como a Manolé, e outros irmãos que hoje estão na presença de Cristo. Talvez, irmãos, ainda esse ano, algum de nós pode ser levado à presença do Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos caminhar. Um dia nós caminharemos todos na eternidade. Mas enquanto nós não temos esse privilégio, enquanto nós estamos aqui, nós devemos caminhar juntos. É difícil, às vezes, amar uma pessoa que talvez tenha um gênio forte. É difícil. É difícil, às vezes, amar o marido e a esposa, não é verdade? Amém? Não precisa falar. Às vezes, até os próprios familiares, não é muito fácil, irmãos, mas é necessário. Necessário. E mais uma vez, irmãos, Efésios 5:25 diz o seguinte: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, se nós somos seguidores de Cristo, também nós amaremos a igreja pela qual ele deu. Prédio, pessoas. Pessoas, irmão. Isso que é importante nós fazermos. A caminhada não é fácil, vocês sabem disso. Nós temos dificuldades, temos várias dificuldades. Mas nós não devemos desistir, nós devemos persistir. Amém? Pode chamar o pessoal lá embaixo, Eduardo, por favor. Pessoal que nos assiste, já vou liberá-los, porque aqui nós vamos fazer só encerramento. Então, que Deus abençoe a vocês. Hoje, às 18 horas, estaremos juntos. Vai ser um privilégio ter vocês com a gente também. Deus abençoe a vocês. Vocês que estão